Pessoal, bom dia. Deixa eu ver se eu consigo colocar o filtro que eu tava mexendo. Esse mesmo. Vamos lá, aqui, redimensionar. Pronto. Eu acho que tá ok aqui. Opa, só arrumar aqui que eu ainda tô me acostumando com esse filtrozinho. Eu recebi umas perguntas no direct sobre esses passos da avaliação, da parte de registro, todo esse acompanhamento, então eu vou fazer essa live rapidinho aqui para explicar um pouco melhor. Que eu falei um pouco sobre isso nos stories, né? Então, explicar um pouquinho mais sobre isso. Quando nós vamos começar as terapias com os nossos filhos, né? A gente fica naquele desespero, sem entender o que está acontecendo. É um mundo totalmente novo, né? Cada clínica segue um caminho, não necessariamente segue, tem que seguir pelo que eu vou estar falando. Vai muito da minha experiência pessoal, então dividir um pouquinho com vocês. Vamos lá, questão dos passos, né? Quando a nossa criança começa a fazer uma intervenção com base na aba, é necessário fazer uma avaliação. Porque a gente precisa ter uma linha de base, a gente tem que saber de onde a gente está, para onde a gente quer ir, né? Então, para isso, a gente precisa saber fazer uma avaliação da nossa criança. E essa avaliação usa vários instrumentos, né? O meu filho, por exemplo, ele passou por vários. Ele passou pelo VibMap, ATA e assim vai. Tem vários instrumentos, eu já falei aqui em várias lives sobre esses instrumentos de avaliação. E esses instrumentos, eles vão nos dar o repertório da criança, o repertório comportamental. E aí você fala, Dani, por que é necessário que meu filho passe além do psicólogo ali, um analista do comportamento, ou um fono que seja analista do comportamento? Por que é interessante ele passar por outras áreas também? Tipo a fono, pela TO, porque tem que fazer uma análise conjunta dessa criança, tem que fazer uma avaliação conjunta para na hora que o analista do comportamento sentar e for desenvolver ali os programas, ele conhecer melhor essa criança. Isso daí foi até um erro meu. Quando o Aquiles fez a avaliação a primeira vez, ele fez só uma avaliação comportamental. Só depois de um bom tempo, já tinha passado ali uns 5 meses que ele foi fazer uma avaliação com a TO. E no início, quando o Aquiles ele começou, ele nem fez avaliação com a fono. Então, assim, eu não tinha essa informação que eu tenho hoje sobre a importância dessa avaliação com vários profissionais para que o analista do comportamento consiga desenvolver programas realmente voltados para esse indivíduo. Então, assim, uma avaliação, tipo um VibMap, ele vai dar toda essa parte comportamental. Mas se a criança tem questões sensoriais, por exemplo, o terapeuta lá, o TO, ele vai fazer uma avaliação e ver que essa criança tem um problema postural, porque ela fica com as perninhas muito para trás, ou fica muito na pontinha do pé. Essa criança ela vai ter uma dificuldade, pode ter uma dificuldade de concentração, justamente por não conseguir manter esse equilíbrio. Então, às vezes, vai ter que usar alguns outros instrumentos junto. Criança sentadinha numa bola, ou em cima de uma almofada. A gente vai ter que usar. Outro ponto também, se a criança ela tem necessidade de colocar muitas coisas na boca. Isso aqui eles passou. A gente não podia usar nada com papel com ele, que ele colocava na boca e começava a comer papel. Então, e no início os terapeutas faziam, no início eles montavam muito material com papel. Isso daí foi uma barreira. Isso era uma barreira eles desenvolverem dessa forma, porque o papel competia com a atividade. Então, são coisas que a gente tem que colocar. Por isso que é muito importante essa avaliação multiprofissional. Outra coisa também é a questão da fono, que eu não levei o Aquiles no início para uma fono para fazer uma avaliação, e foi um grande erro meu. Por quê? A fono, ela não vai tratar só da questão da fala, a fono vai tratar de muitas outras coisas. Então, assim, foi um erro que, por exemplo, a fono já podia ter feito, por exemplo, o trabalho eu esqueci qual o nome agora,
quando faz a questão de exercício para fechar, que o Aquiles ele fica com a boquinha muito aberta. Enfim, várias questões podiam ter sido trabalhadas de forma precoce, que não foi trabalhado com Aquiles. Então, o primeiro passo é essa questão da avaliação. Fez a avaliação, vai poder desenvolver os programas terapêuticos. Vazamento labial. Obrigada, Jéssica. Obrigada. Depois eu tentei postar um vídeo da Jéssica com a Aquiles, a coisa mais fofa, os dois. Então, a gente vai desenvolver essa questão do plano terapêutico. Estou focando na parte comportamental, né? Vai desenvolver os programas terapêuticos com base em todas essas avaliações. Então, a gente vai ver ali o repertório que a fono vai passar. Então, assim, se a criança ela tem alguma questão física mesmo, tem certos programas que vão dificultar mais vedamento labial, desculpa, vai dificultar o desenvolvimento de certos programas. Então, assim, com base nessa avaliação, deixa eu ver se eu tenho uma cópia aqui. Eu tinha mexido esses dias, eu tinha impresso para mostrar para vocês, no caso, a questão do repertório do VibMap. Eu acho que eu joguei no lixo. Eu acho que eu acabei jogando no lixo. Então, o que vai acontecer? Nós vamos fazer os programas conforme isso daí. Então, eu já mostrei para vocês alguns programas do Aquiles, por exemplo, alguns planejamentos. Então, hoje em dia, o que a gente está olhando ali? A gente quer trabalhar o ecoico com ele. O objetivo é que a gente trabalhe bastante o ecoico, o objetivo é que a gente trabalhe bastante o intraverbal com ele, com músicas, com brincadeiras, em casa mesmo, com outras atividades. Então, é o intraverbal, então essa troca de turnos, intraverbal é justamente essa questão da troca de turnos, o ecoico é a imitação vocal, pareamento, né, que a gente sabe que no autismo existe muito problema com a performance visual. Então, se um indivíduo ele performa-se muito mal visualmente, o repertório de imitação dele tende a ser mais complicadinho. Então, a gente tem que estar trabalhando performance visual também, dependendo se a avaliação nos trouxer isso. Então, você vai vendo vários déficits da criança, vai montando o programa conforme esses déficits. Também o programa tem que levar em conta 3 coisas, né? O que a criança não faz, o que a criança faz e o que ela não deveria fazer. Então, se uma criança ela tem comportamentos muito disruptivos e tudo, isso daí tem que ser um dos primeiros focos da intervenção. E ainda falo mais, gente. O Aquiles, por exemplo, ele estava em casa, ele estava muito tranquilo com comportamentos inapropriados. Só que agora que ele voltou a ficar um pouco tempo na clínica, isso está tendo que ser foco novamente de intervenção dele. Porque ele está começando a apresentar vários comportamentos inapropriados, mas não é porque surgiu simplesmente. É porque é um ambiente diferente, enfim. Então vai ter que ser foco de trabalho também essa questão dos comportamentos inapropriados. E aí nós vamos para os programas. Do planejamento. Planejamento é aquela visão de cima, para onde a gente vai, o que a gente tem que atacar, como é que tem que ser. Então vai estar ali listado, a gente vai trabalhar isso porque lá na avaliação, enfim. Os programas, mostrar um programa do Aquiles para vocês verem como é que nós trabalhamos, que é um dos focos que nós estamos trabalhando. Então a gente vai aqui no programa deixa eu pegar aqui fazer pedidos. Deixa eu ver aqui um que esteja bem completinho para mostrar para vocês. Aqui, separar objetos não idênticos. Acho que esse daqui tá mais completinho para mostrar. Então, vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui. Deixa eu arrumar aqui para mostrar para vocês, para não virar bagunça. Pronto, aqui, ó. Um programa do Aquiles que nós fazemos. Esse programa foi com base no planejamento o plano terapêutico dele. Então, viu ali, essa parte de performance visual, ele não consegue separar objetos não idênticos, então a gente tem que trabalhar isso. Então, um programa ele vai ter vários objetivos a curto prazo. A gente está no segundo objetivo a curto prazo. Aí, dado o item, aí tem toda a descrição, o passo a passo, levando em conta, lembra que eu falei para vocês certas características da criança? O Aquiles, por exemplo, a gente tem que ficar trazendo o tempo todo para o nosso olhar para não perder ele. Por quê?
Possivelmente, a gente ainda tem que estudar essa questão, mas é possível que o Aquiles ele tenha um déficit de atenção associado. Então, a gente tem que ficar o tempo todo trabalhando isso com ele. Então, ó, um plano terapêutico vai ter ali o programa, fase, objetivo a curto prazo, procedimentos, esquema de reforçamento, nível de ajuda, o que você tem que fazer antes do comportamento-alvo, então é o antecedente, né, o que você vai, qual é a resposta esperada, e se ocorrer erro, como é que a gente vai corrigir esse erro. Então, um programa tem que conter, no mínimo isso, né, os objetivos e assim vai. E aí, finalizado isso, você fez o programa ali bonitinho, com todos os objetivos a curto prazo, objetivo a longo prazo, a descrição, o passo a passo, nós vamos para a próxima fase, que são os registros. Os registros são os registros diários, que o terapeuta vai sentar ali, fazer o número de tentativas que estava escrito ali no programa. Ele tem que registrar diariamente isso daí. E isso daí, de tempo em tempo, vamos gerar relatórios. E os relatórios, eu já mostrei alguns relatórios do Aquiles aqui para vocês, mas eu vou mostrar aqui meu último relatório do Aquiles, que eu mandei para os terapeutas. Aqui, o relatório semanal dele. Vou mostrar para vocês. Isso daí vai gerar relatórios. Cada clínica tem o seu ritmo de relatório. Eu faço semanalmente com Aquiles, afinal, né, meu filho. Eu tenho esse modelo no meu site de relatório, é só vocês irem lá. Então, aqui tá toda a descrição do programa no relatório. Aqui, ó, os gráficos com níveis de ajuda. E aqui depois os gráficos com os objetivos. Então, aqui só tem a parte de independência dele, mostrando a curva de aprendizagem. E aqui algumas considerações. E o porquê é tão importante que os terapeutas façam esses relatórios de tempo em tempo? Para que se questione a questão da criança. Se a criança ela está desenvolvendo, se ela está passando pelos objetivos a curto prazo, conforme aquela criança estatística, aquela criança média, aquela criança que ela é irreal, mas ela nos traz dados da média da população, ok. Então, tá ótimo, tá indo. Mas e se essa criança começa a demorar demais para passar de objetivo a curto prazo? Então, a gente tem que rever o programa, rever como é que está sendo aplicado, rever os dados. Será que está sendo registrado de forma correta? Será que está sendo implementado de forma correta? Será que os reforçadores estão bons? Então, faz as modificações para daqui a um tempo reavaliar novamente no próximo relatório. E quem sabe também retornar ao médico porque não está indo. Talvez seja necessário fazer algum exame específico para ver se a criança tem alguma outra barreira que não está conseguindo enxergar, alguma modificação assim estrutural, questão do cérebro ou em outra parte física, enfim. É muito importante esses relatórios para a gente ter acompanhamento. Então, eu vejo como é importante a gente entender isso como pai e mãe, para a gente saber cobrar. Esses pontos que eu estou colocando aqui, as clínicas têm suas variações, mas todas têm que ter isso. Tem que ter uma avaliação, tem que ter um plano terapêutico, tem que ter programas. Esses programas têm que ser personalizados para a criança. Tem que fazer registro contínuo e os pais têm que ter acesso a esses registros. E os relatórios para que os pais tenham controle e para que eles mesmos tenham controle disso. Então, a gente tem que ter essa noção de como tem que funcionar. Eu vejo muitas vezes se chamar de método ABA, né? A ciência, a análise do comportamento aplicada, que é uma ciência, chamar de método ABA. E eu entendo essa confusão das pessoas, porque a ciência, uma coisa que é com base numa ciência, ela é com base em métodos. A ciência tem como base métodos. Então, acaba que as pessoas invertem, né? As pessoas chamam de método ABA, mas não, a ciência, ela tem métodos. E esses métodos são justamente isso. É a questão da avaliação, do plano terapêutico, do desenvolvimento de programas em cima desse plano terapêutico, esse registro contínuo, tentar fazer esse registro de forma mais fidedigna possível e relatório. Uma coisa que tenha certeza,
conforme a gente vai registrando, a gente erra de vez em quando, a gente tem uma falha num registro, mas se a gente está sempre registrando, sempre fazendo registro, aquela falha vai ser um outlier ali, a gente vai ver ali, olha, esse ponto está muito fora da curva, então possivelmente é um erro. E é justamente isso, gente, era esse que era o objetivo dessa live, mostrar esse passo a passo, esse plano terapêutico, como é que a gente tem que desenvolver, como a gente tem que cobrar das clínicas. Não é simples, isso daqui foi um batidão aqui com vocês. Se vocês tiverem algumas dúvidas, mandem agora ou depois deixem nos comentários. Eu só fiquei preocupada porque eu fui dar uma olhada no direct e vi que foi dúvidas muito constantes em relação a esse passo a passo, porque ninguém entende muito bem o que tem que cobrar. Muitos falam, nossa, mas eu nunca recebi nenhum relatório da clínica. Meu filho faz terapia há 2, 3 anos e eu nunca recebi relatório. Ou nunca ouvi falar, não recebi nenhum plano terapêutico do meu filho. Ele chega lá e eles fazem, sabe? Não teve avaliação. Então, assim, se não tem isso daqui que eu tô mostrando para vocês, não é aba. Não tem como ser aba. Então, ó, faça esse checklist com a clínica que seus filhos fazem terapia. Se não está seguindo esse checklist de avaliação, de plano terapêutico, desenvolvimento de programas, registro, relatório, assim, corra. A live vai ficar salva. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, tirem agora, aproveite, ou deixem nos comentários aqui. Dani, meu filho tem 3 anos, aqui é a Jaque. Meu filho tem 3 anos e está esperando encaminhamento para saber se ele também tem autismo. Fala um pouco sobre como identificar se a criança tem mesmo autismo. Ok, eu vou falar rapidinho sobre essa questão. Isso daqui que eu estou mostrando para vocês, por exemplo, o autismo ele tem uma variação muito grande. Eu gosto de falar que existe muitos autismos dentro do autismo, né? Então, por exemplo, eu sou autista. O meu diagnóstico, por exemplo, foi com Asperger com 15 anos e foi demorado. A psicóloga, ela demorou muitas sessões fazendo várias e várias e várias perguntas. Era muita pergunta que ela fazia para mim, isso em várias sessões e observando, enfim, foi bem longo, né? Já meu filho, ele entrou no consultório da médica e em poucos minutos ela já viu várias características autísticas dele, então foi muito rápido o diagnóstico do Aquiles. Então, o que acontece normalmente? Um autista que é nível 1 é mais demorado. E muitas vezes, o que os médicos fazem? Eles pedem uma avaliação. Eles pedem justamente essa avaliação de repertório, né, de um analista do comportamento, pedem uma avaliação de um fono, de um terapeuta ocupacional, para ver essa questão, porque o autismo ele tem várias questões, né? Tem questões sensoriais envolvidas, tem a questão comportamental, né? Apesar que tudo é comportamento, né? Mas assim, só para ter esse entendimento, se a criança tem muita questão sensorial, então eles vão fechar relatórios, cada terapeuta vai mandar um laudo, você vai pegar esse laudo e vai levar para o médico, e o médico vai consolidar nisso num diagnóstico, seja de autismo, seja outra coisa, assim. Eles normalmente colocam uma anotação nesse laudo, falando assim, olha, ele preenche esses critérios aqui para esse diagnóstico. Normalmente os terapeutas fazem isso, bons terapeutas que fazem essas avaliações. E encaminha para o médico, e o médico assim consegue fechar esse diagnóstico ou não para esses casos que são mais difíceis. Existem formulários, escalas avaliativas em relação ao autismo, como o MCHAT, que hoje em dia é obrigatório, o ATA, por exemplo, ele é muito bom também, e tem o CARS também. O que a gente tem que ficar em mente que todos esses checklists, formulários e assim vai, eles foram feitos antes do DSM-5. Então, assim, todos eles, acho que até a revisão do MCHAT também foi feita antes do DSM-5.
Então, eles não são sensíveis ao diagnóstico de crianças. Eles são voltados para crianças, tá, gente? Esses checklists, eles são todos voltados para crianças. Eles não são sensíveis ao nível 1, para aquele autista que tem algumas características, mas ele não é tão sensível. Então, ele vai servir muito bem para pais que têm crianças no nível 1, 2, 3. Aí você fala, Dani, mas assim, para crianças pequenas o nível de suporte é irrelevante, né? Porque toda criança precisa de muito nível de suporte. E você tá certo, você tá bastante certo em relação a isso. Então, assim, o que ele vai estar sensível é justamente para essas crianças que precisam muito, muito nível de suporte e fica bem evidente desde que é pequenininho, que não consegue pedir, que chora, que tem que chorar para pedir, ou pega sua mão para virar um instrumento, para levar para as coisas. Então, assim, procurem na internet, coloca lá o CARS e o MChat, que eles são maravilhosos para dar uma referência. Só tem que lembrar que eles não foram feitos para crianças com mais repertório, crianças que provavelmente quando que tem um nível de suporte menor. Principalmente crianças que falam, né, que se comunicam, que já se comunicam, mas tem padrões repetitivos. Por exemplo, tem crianças que têm um bom repertório de comunicação, mas tem grande questão em padrões repetitivos, padrões restritos, que chega a ter problemas alimentares seríssimos por conta desse padrão e está relacionado ao autismo. E muitas vezes os médicos não conseguem ser sensíveis nesse caso, a ver que é uma questão de autismo, porque a criança se comunica bem. Ela tem um repertório de comunicação. Ela pode até não entender muito bem algumas brincadeiras, algumas coisas, mas assim, é questão da idade, é porque é pequenininho, então acaba passando despercebido, que foi até o meu caso. No meu caso, eu não tinha problemas de alimentação, de comer pouco. Eu comia demais, eu não tinha essa noção de saciedade. Eu sempre fui uma criança muito, muito gordinha. E além disso também, além de comer bastante, né, quando eu era mais nova, eu sempre tive um pouco de dificuldade de ter esse filtro, assim. Eu não tinha muito bem. Então, é mais essa questão. Então, o que eu recomendo é que você dê uma procurada nesse padrãozinho. Me perguntaram como é que eu fiz isso. Daqui tem um filtro do Instagram que faz esse negocinho. Eu só precisei fazer a imagem do fundo e coloquei o meu videozinho. Eu coloquei até aqui, ó. Tirei uma fotinha assim para saber a posição. Coloquei aqui e pronto. Ficou fácil. Que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, mais alguma questão. E sobre mais uma questão do diagnóstico, né? Existe um livro que o Dr. Paulo Liberales fez, tem no meu site, tem no site dele também. Eu vou fixar aqui meu site. Eu coloquei o link no meu site do livro dele, que é muito bom. E tem no site dele um livro que explica de forma super didática sobre os critérios diagnósticos do autismo, né? Ele explica ponto a ponto que para fechar o diagnóstico tem que seguir aquele ponto a ponto. Então baixe esse livro dele, é gratuito, é um livro muito, muito bom. E tem no meu site também, eu coloquei o link no meu site, basta vocês irem no meu site também, se vocês já estão cadastrados nele, ir lá. Então, mais alguma questão, dúvida sobre essa parte do diagnóstico, avaliação, desenvolvimento de programas, os relatórios. O modelo de relatório eu coloquei também no meu site. No meu site eu tenho uma planilha de registro, gente, que ela é bem completinha, ela já faz alguns gráficos, então, assim, não são iguais aos meus, mas, assim, já é bem bacana. Ela é bem voltada para os primeiros critérios, o do Paulo Liberalesso. É só você entrar no site dele, é o livro sobre, tá ali, autismo, é só baixar. Baixar, você vai no site do Paulo Liberalesso, tem vários livros lá, aí tem sobre autismo, aqui,
Paulo Iberalesso, Thea Serena. Basta você baixar aqui. Dani, você fez comunicação alternativa com Aquiles? Fiz comunicação. Eu não gosto muito do termo comunicação alternativa. Eu até aprendi com a Jéssica, né? Que é um termo que eu acho mais adequado, comunicação complementar. Porque alternativa parece que vai falar um ou outro. O Aquiles, a gente usou gestos e nós usamos, além de gestos, nós usamos figuras também com Aquiles. O Aquiles hoje ele tá conseguindo falar algumas palavrinhas, né? Mas se você perguntasse para mim há uns meses atrás se eu achar, a gente trabalha diariamente para que ele consiga falar. Mas era um mundo muito distante pra gente antes disso. E nesse momento nós falamos, não, a gente tem que entrar com comunicação urgentemente pro Aquiles. Então a gente pegou movimentos dele, porque como o Aquiles ele tem uma possível apraxia motora, ele tem dificuldade em imitar certos movimentos e ele também tinha baixo repertório de imitação. Então, o que nós fizemos? E ele tinha essa questão de pegar as fichas, a gente não podia deixar ficha para troca de figura disponível para ele, porque ele colocava tudo na boca, tudo. Até hoje ele coloca, mas ele diminuiu muito isso. Então, a gente tinha várias barreiras para inserir sistemas de comunicação com ele, era muito difícil. Então, o que aconteceu? Nós vimos que é o seguinte, ele apontava. Se ele apontava, ok, então toda vez que ele queria alguma coisa, a gente levava para onde estavam as figurinhas, que ficava preso na geladeira, pegava o tablado e aí ele apontava para o que ele queria. Então, foi o primeiro caminho, foi o primeiro passo de comunicação complementar que nós fizemos isso, que era um gesto, apontar, e aí pegávamos o tablado e ele apontava para o que ele quer. Era um caminho muito longo, mas foi assim que nós começamos. Aí daí nós começamos a inserir alguns gestos por imitação e sombreamento, né? Que o Elias fazia nele e eu fazia na frente dele, ou a gente fazia na frente do espelho e eu ensinando para ele fazer o movimento. Então foi sair. Até hoje o Aquiles, quando ele pede para sair, ele já fala sair. Quando ele quer sair, ele fala sair. Mas ficou tão fixado nele esse movimento que toda vez que ele quer sair, ele faz sair. Sair. Era beber, comer, que mais? Sair, comer. Ai, gente, eu esqueci. Eu tenho uma série de vídeos no meu canal só sobre. Vocês vêm aqui na aba, tem uma aba só sobre comunicação complementar no meu Instagram, que eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo para ir. Vamos aqui. Aqui. Comunicação complementar, vocês vão vir em guias. Cadê? Aqui, ó, comunicação complementar. Aqui em comunicação complementar, eu ensino aqui, ó, beber, sair, o apontar, aí tem mais sobre apontar, mais, aí mais apontar, comer. Então, eu fui ensinando aqui tudo que a gente fez com Aquiles, eu coloquei aqui ensinando passo a passo. Então, aqui, por exemplo, no comer. Aqui, comer. Vamos aqui no comer. Aí eu ensino, ó, como era o movimento, o Aquiles fazendo, e aqui o passo a passo de como fazer. Então, tem todo aqui o passo a passo com o Aquiles. Então, sair. Aqui. Sair, eu mostro o movimento, o Aquiles faz, e aqui eu explico passo a passo de como vocês fazem. Então, é só entrar na minha página, tenho uma aba só sobre comunicação complementar. Então, é isso, gente. E assim, a comunicação complementar, no meu ver, assim, não é só no meu ver, as pesquisas mostram isso, aceleram esse processo, principalmente a comunicação relacionada a movimento motor. Tipo PEX, por troca de figuras, ela é muito interessante, só que as pesquisas estão mostrando que sinais potencializam mais a comunicação
que a troca de figuras em si. Então, o problema é que a gente fica um pouco restrito, né? As pessoas têm que entender esses sinais. A troca de figura eu acho que fica mais clara para o resto da população que, por exemplo, sinais específicos de comunicação, né? Se você pega uma figurinha e mostra para uma outra pessoa, talvez fique mais claro. Então, tem essas barreiras. Mas, assim, isso daí é uma hipótese minha, da minha cabeça, tá, gente? Que o que acontece? A área motora, tanto de imitação motora global e tudo, e a área da fala, motora da fala, são áreas muito próximas no cérebro, elas ficam muito pertinho. Então, uma fica do ladinho da outra. Então, assim, a gente está estimulando o movimento com as mãos e toda essa questão, a gente faz esses movimentos com as mãos e tudo, é uma parte motora. Então, eu acredito que isso também possa ser um caminho para a gente estimular. Deixa eu só, Renata, você está pedindo para entrar, para tirar? Deixa eu só tirar essa dúvida aqui que eu te chamo. Como falo para pedir os relatórios para os terapeutas? Você tem que pedir os relatórios. É simplesmente assim: você fala, eu quero o relatório de desenvolvimento do meu filho. Pelo menos de 6 em 6 meses eles têm que fornecer para você esses relatórios. Esses relatórios têm que ter os gráficos, tem que ter ali uma descrição das atividades que estão sendo feitas, quais são os objetivos que eles alcançaram, né? Os objetivos a curto prazo. Então tem toda essa questão. Então eu vou chamar a Renata aqui, que ela pediu para entrar. Acho que é para cá que eu saio. Pronto. Oi, Renata, tudo bem? Qual é a sua dúvida, a sua questão? Ô, Juliana, obrigada. Renata, conte aí qual é a sua dúvida. Tô apanhando? Ah, tá. Oi, oi, tudo bem? Sim, Renata. O seu filho está fazendo as intervenções. Mas vocês não têm diagnóstico. Entendi. Para. Sim, mas gosto de acompanhar, ok. Mas você não quer falar nada ao vivo aqui, não? Participar? Você entrou? Deixa eu ver aqui. Oi! Oi, Tá me Renata. ouvindo? Tô te Tudo bem? ouvindo, tá perfeito. Nós moramos no Rio Grande do Sul, e nós viemos fazendo aqui o acompanhamento do Lúcio, né? Faz um. A gente tem percebido que ele tem alguns atrasos no desenvolvimento, na parte da interação social ali também. E aí nós estamos levando ele já há alguns 2 meses ali em uma clínica de desenvolvimento infantil. Mas eu sempre gosto de acompanhar os teus conteúdos de outras pessoas aqui que me orientam, assim, de certa forma, a vir trabalhando em casa também com ele, né? Eu atualmente eu trabalho, tenho uma atividade profissional fora, né, de casa ali,
e ele tem ido para a escolinha já há um mês, mais ou menos, diariamente. Só que hoje, como ele apresentou um quadro febril, ele teve que ficar em casa. E eu vi que Dani apareceu, vou entrar. Ai, que legal! Tá bom? Aí tô acompanhando aqui, sempre acho muito válido os teus conteúdos ali. Ah, muito Gosto de, obrigada. gosto de acompanhar também a evolução do teu menino ali, né? Então é isso que eu tô fazendo aqui agora. Agora, como ele tava aqui, eu no colo, eu disse, não, vou dar uma olhada aqui o que que é Ah, que é o vídeo hoje, né? Do que é a live. Mas é era, era o passo a sempre passo. bom. Gente, em falar assim, eu vou até que ter que encerrar, que eu vou ter uma supervisão daqui a 5 minutinhos começa a minha supervisão da fono, que eu faço supervisão e aí eu vou repassando para vocês. Aí daqui a um tempo eu tenho novidades aqui para mandar. Renata, obrigada por participar. Eu fico bem feliz de você estar gostando assim do conteúdo e boa sorte aí nesse processo diagnóstico. Que ele melhore, né? Que ele tá dodói, tá. Oh, meu Deus. Eu achei hoje bem interessante que tu chamou e ele logo olhou, assim, porque essa questão do Sim, contato visual é algo assim, que é raro assim, ele apresentar. Mas que bom, Dani, olha, eu te agradeço, assim, eu acho que o conteúdo que tu produz, assim, beneficia e auxilia muita gente que eu está nessa achei caminhada. demais. Eu realmente, na hora que eu falei um oi, ele deu uma olhadinha assim, eu Mas nem não é um olhei. comportamento que ele costuma ter, assim, sabe? É algo assim que vem avançando bem aos poucos, assim, tá bom? Um Fico beijo, feliz então, demais. lá, Um beijo, tá? gente. E ó, tudo de bom para vocês também, gente. Até mais. Boa sexta-feira e um ótimo fim de semana. Tchauzinho.